Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós falaremos sobre semelhanças de triângulo. O que é um triângulo semelhante a outro? É o seguinte, semelhante não é igual, certo? Primeira coisa, é diferente do nosso português do dia a dia, da maneira que nós falamos, não é a mesma coisa. Um triângulo ele é semelhante a outro quando esses dois triângulos eles possuem três ângulos congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Como assim? Os ângulos serem congruentes, acredito que você se lembra do que é. Então aqui, ó, neste primeiro triângulo ABC, eu tenho aqui, ó, um ângulo que ele tem um risquinho e um outro ângulo com um risquinho. Eles têm a mesma medida. Então esses ângulos eles são congruentes. Agora, tem um outro ângulo aqui, ó, no vértice C com dois risquinhos. E um ângulo aqui no vértice F com dois risquinhos. Também possuem a mesma medida, são congruentes. E aqui, no outro vértice, no vértice B, tem um ângulo com três risquinhos, um ângulo com três risquinhos aqui no vértice E. Ou seja, também são congruentes. Aí você vai me falar assim, professor, mas se tudo tem a mesma medida, esses triângulos são iguais. Não são. Porque os ângulos possuem as mesmas medidas. Legal. Mas os lados não possuem as mesmas medidas. Porém, eles possuem lados que são proporcionais. Como assim? Esse lado aqui, ó, que eu chamei de W, é o lado AC. Este lado, ele é proporcional a este outro lado aqui, W'. E este outro lado aqui de baixo, Z, ele é proporcional a este lado aqui, Z'. Note que o lado Z', ele está entre esse ângulo com um risquinho e esse ângulo com três risquinhos. E o lado Z está entre este ângulo com um risquinho e este ângulo com três risquinhos. Precisa ser assim, porque esses ângulos, aliás, esses lados devem ser homólogos, certo? E proporcionais. Como assim proporcionais? Digamos que W' seja duas vezes maior do que W. Então, o que acontecerá? Z' será também duas vezes maior do que Z. A maneira, o símbolo que nós utilizamos para falar que esses triângulos são semelhantes é esse tiozinho aqui, certo? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E existe também uma razão de proporção. Eu não falei que era duas vezes maior? Então, se eu dividir W' por W, dará 2. Se eu dividir J' por J, que é esse outro lado aqui, dará 2. E Z' sobre Z também dará 2, certo? Essa seria a razão de semelhança deste triângulo. Existem também casos de semelhança entre os triângulos. Quais são esses casos? É o seguinte, o primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. Então, ó, quero saber se o triângulo é semelhante um ao outro, se eles são. O que eu faço? Olho para ele e vejo, tem dois ângulos que são iguais? Porque, ó, aqui no vértice D tem um ângulo aqui sem nenhum risquinho, só um risquinho. E aqui, neste outro triângulo, também D, tem aqui um risquinho só. Bom, eles possuem a mesma medida. E aí eu tenho um outro aqui, ó, no vértice E dos dois, que eu tenho dois risquinhos. Então, também possui a mesma medida. Se dois ângulos são iguais, então, com certeza, estes triângulos são semelhantes. Legal? Um outro caso, lado, ângulo, lado. Então, eu tenho aqui, ó, um lado que tem um risquinho. Aí eu tenho um ângulo e eu tenho outro lado com um risquinho menor. E no outro triângulo também, um lado com um risquinho. Tem um triângulo e um lado com um risquinho. Por que eu falo dos risquinhos? Porque quando nós estudamos triângulos, uma coisa muito comum é nós colocarmos risquinhos para poder falar, ó, esses dois lados são congruentes, ou esses dois ângulos aqui, eles são congruentes. Então, às vezes é colocado assim, ó, dois risquinhos aqui, dois risquinhos aqui. Que significa, ó, que este lado é congruente a este lado, certo? E neste caso, ó, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, estes triângulos, eles são semelhantes. Legal? Diferença principal da congruência aí. Na congruência, lembra que era tudo igual? Ou seja, os lados eram iguais, os ângulos eram iguais. Agora, eu estou analisando e vendo que os ângulos, eles são iguais, mas um triângulo pode ser bem maior do que o outro. Então, é o caso deles serem semelhantes. É o que acontece aqui, ó, no lado, lado, lado. Todos os ângulos são iguais. Todos são iguais. Assim, não iguais entre si, mas igual, par, par com cada triângulo. Olha só, esse ângulo aqui, ó, do vértice A, tem uma linhazinha. Ele é igual em medida a esse ângulo aqui, ó, do vértice D, certo? Este ângulo aqui de cima, do vértice C, ele tem a mesma medida deste ângulo aqui do vértice F, certo? Então, ó, ângulos são iguais. Agora, os lados não. Dá para ver aqui claramente que um triângulo ele é bem maior do que o outro. Não são iguais, esses lados, porém, eles são proporcionais. Tá bom, professor.
E como que eu uso isso no exercício? No exercício, você utilizará dessa forma, olha. Imagina que cai um exercício assim. Qual é a altura do prédio? Bem simples e bem sucinto, né? Qual que é a ideia? Eu tenho um prédio. Esse prédio tem uma sombra. E aí eu tenho um poste e o poste também tem uma sombra. Digamos que nós podemos considerar que tanto o prédio quanto o poste, eles fazem um ângulo aqui com o solo de 90 graus. Olha só que legal, já temos um ângulo aí, certo? Que é comum aos dois. Os raios de sol, como o sol está muito distante da Terra, eles chegam paralelos ao solo. Ou seja, essa linha é paralela a esta linha. O que significa que este ângulo aqui deve ser igual em medida a este ângulo aqui. Então, ó, eu tenho um ângulo e eu tenho outro ângulo. Nesse caso, ó, tenho dois ângulos com a mesma medida. Eu sei que esses triângulos eles não são congruentes, eles não são do mesmo tamanho, mas eles são semelhantes. Então, é o caso aqui, ângulo, ângulo. Agora que eu sei que eles são semelhantes, o que eu posso fazer? Eu sei que quando existe a semelhança, os lados são proporcionais. Então, eu posso pegar esse tamanho aqui do prédio, essa altura, e chamar de x, e fazer a seguinte relação, ó. X dividido por 15, peguei a altura e dividi pela base aqui, deve ser igual a 5 dividido por 3, a altura e a base do triângulo pequenininho. Agora, é só resolver da maneira que nós costumamos resolver a equação mesmo, olha só. Pega isso daqui, multiplica em cruz, vai ficar assim. 3 vezes x é 3x, que é igual a 5 vezes 15. Certo? Quanto que é 5 vezes 15? 5 vezes 15 dará 75. Agora eu tenho 3 aqui, o 3 pode passar dividindo, ficará 75 dividido por 3. Qual é a altura desse prédio? 25. Digamos que isso aqui seja metros, né? Então, 25 metros. Pronto, resolvemos um problema utilizando semelhanças de triângulo. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários que nós responderemos. Um grande abraço. Tchau!